Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ViaCAD Talk, um projeto iniciado pela ViaCAD Têxtil, com o apoio do Instituto Renato Costa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Pantoso, eu sou assessor de desenvolvimento de produto aqui na ViaCAD, tenho 8 anos, e é com muito prazer e cuidado que a gente inicia esse projeto, que tem o intuito de trazer conhecimento, informação técnica, insights, até mesmo um network entre as pessoas do segmento têxtil. Eu não estarei sozinho nesse projeto, eu sempre estarei acompanhado de algum nome aí muito forte da nossa área têxtil. E hoje eu estou com duas pessoas importantíssimas para o nosso segmento. A primeira vocês já conhecem, que é o meu guru profissional e pessoal aí, né? CEO da ViaCAD Têxtil. E a segunda convidada, ela é uma pessoa com muito conhecimento técnico para a área de desenvolvimento de produto. Começou ali na primeira turma de técnico de vestuário no Senai em 1995 e aí desde então trabalha aí nessa parte de desenvolvimento de produto, assessorando algumas marcas e trazendo aí muito conhecimento. Então sejam bem-vindos, Renato Costa, Marcela Moraes. Prazer. Que legal estar com vocês aqui. Obrigada, Marcelo. A ideia aí desse projeto que nós temos, como eu falei, é trazer conhecimento para as pessoas que já estão nessa área, né? Tem muito confeccionista aí. Também nós atendemos muitos alunos. Para quem não sabe, a ViaCAD fornece uma grade aí de cursos de operador de CAD, Audaces, modelista. E o Renato, que é o percussor, né, desse projeto, vem dando aula todos esses anos. E esses últimos períodos também, a Marcela é uma grande parceira de muitos anos. Dá aula também para os nossos alunos. Eu gostaria de saber deles como que eles iniciaram esse projeto. Começar pela Marcela. Como que Oi. você iniciou nessa ideia de iniciar, de dar aula para esses alunos? Como que foi que nasceu isso? Na verdade, Marcelo, desde quando eu estudei no Senai, foi algo que já me encantou, né? E a área de CAD já era forte, a Audaces ainda não era conhecida, né? Ela já existia, mas era muito pequenininha, então haviam as grandes empresas de CAD que são de fora do país, e eu me apaixonei ali na aula de CAD. E ali eu já coloquei na cabeça, ó, eu quero trabalhar numa empresa de CAD, né? Trabalhei na Investrônica, depois trabalhei com Sistema Electra e depois consegui entrar na Audaces e desde 2000 até 2024 fiz essa parceria junto com a Audaces, ministrando treinamento, depois gerenciando uma equipe e já era um sonho de adolescência que foi realizado. Todos eles são softwares de modelagem, né? Todos De eles você fazia modelagem? Todos eles, sistema de digitalização, ampliação, desenvolvimento de modelagem, estudo de encaixe. E aí, como que você sentiu que estava sendo direcionada para fornecer cursos e treinamentos para esses alunos que depois se tornaram alunos, né? Foi algo que foi acontecendo tão naturalmente, né? Porque eu trabalhava dentro de uma confecção, depois eu resolvi trabalhar por conta. Comecei na época com o João Salum, que era representante da Audaces, em São Paulo, e fui realizando treinamento e fui me apaixonando cada vez mais. E foram aí esses 24 anos de implantação. E o bacana de saber que tem todo esse tempo é que você traz técnicas já validadas, né? Se você já vem dessa experiência para confeccionistas de fábrica, você traz Sim. técnicas validadas para os seus alunos. Então, esses alunos que iniciam nesses treinamentos, eles já vêm com uma expertise aí de anos da Marcela. Mesmo porque eu sou da área da educação também, né? Então, como eu sou da área da educação, eu já formatei um treinamento pensando na rotina do chão de fábrica, porque eu já venho de uma família de confeccionistas. Então, minhas duas avós, as tias, a mãe, todas eram Já vem no costureiras, sangue. já vem no sangue. Meus pais tiveram fábrica, então, desde muito novinha eu já respiro isso, né? Trabalhei em várias empresas e aí, com essa experiência toda, Uhum. eu formatei um treinamento de uma forma que a empresa já comece a andar com o sistema na implantação. Nossa, isso é ótimo.
E teve uma parte aí na apresentação que eu não fiz, ela já fez mais de 1.000 implantações para empresários que querem automatizar o processo produtivo em suas fábricas. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil? É. Ah, que legal! E como que foi você trazer esse conhecimento para essas pessoas que antes faziam risco na mão, manualmente, ou que terceirizava e agora ter esse processo interno na sua própria fábrica? A realização pessoal, tanto minha como do empresário, é muito grande, né? Porque no começo tem aquele choque de troca de cultura. Então, o que que acontece? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Eu sempre brinco, eu falo, eu garanto que vai dar certo. Eu garanto, nem que seja no chicote. Eu garanto. Mas acontece tudo muito natural porque eu tento entender o processo da empresa primeiro, Uhum, né? Ver onde a minha metodologia se encaixa, uhum. né? Eu não simplesmente chego e falo, não, tem que ser assim. Não. Vou conhecer o processo da modelista, o processo do cortador, vou entender como a empresa funciona, esse fluxo, se tudo é interno, se tem parte externa. Então, com isso, quando você traz a realidade do cliente para dentro do sistema, é muito mais fácil. E isso é extremamente importante, porque torna o processo personalizável, né? Personalizar. Hoje, até mesmo para os empresários que estão aí no mercado já tem muito tempo e estão migrando para esse processo digital que vem revolucionando aí. Por incrível que pareça, existem muitos confeccionistas que ainda trabalham com o método antigo, né? Aí você trazer uma informação nova, né? Uma tecnologia para essas fábricas já é um processo de você desmistificar ali como que funciona, quais são os ganhos, o que que aquele processo vai validar para aquela marca. E aí se vem uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem didática e só Ah, despeja toda aquela informação, a pessoa mais entende aquele processo com muito mais dificuldade e acaba, infelizmente, entendendo que aquilo não funciona para ela do que qualquer outra coisa. Então é muito importante que isso seja personalizável. e às vezes o funcionário ele entra em pânico. Ele entra em pânico. Dá um choque, né? É porque ele está saindo da zona de conforto dele. Então, a partir do momento que você sai da zona de conforto, é um choque, né? Mas quando você tem uma pessoa que entende o seu processo manual e vai te mostrando que tudo que você faz à mão pode ser transferido, que a gente está apenas trocando de ferramenta, Uhum. né? Isso é muito mais fácil. Você comentou que muitas empresas ainda fazem manual. Esse número é absurdo. Hoje, provavelmente, apenas 10% das confecções são computadorizadas, tá? Existem muitas empresas que a gente nem sabe que existem. Sim, E essas sim, empresas não conhecem esse lado computadorizado. sim. Então, isso tem que ser disseminado cada vez mais, esse conhecimento. E uma outra coisa que a gente estava falando, né? Quando se faz essa troca, eu gosto de deixar muito claro para o profissional que o equipamento veio apenas para ajudá-lo, que o equipamento não faz Sim, nada sozinho, sim, porque esse é o medo, né? Ai, será que eu vou perder meu emprego? Não, sim, né? O sim, sim, conhecimento é seu, o conhecimento sim. manual do processo é seu, a máquina não sabe. E é encantador para esse empresário e para esse gestor que está fazendo essa produção ver os resultados que a implantação do software tem para essa empresa. Ou sendo você fazer uma contratação de um prestador de serviço que fornece esse tipo de metodologia de encaixe, né, e Sim, modelagem, ou até mesmo você implantar na sua empresa. E aí, a gente, como escritório de modelagem, você também tem experiência para isso. Quando chega um empresário mudando essa metodologia e ele começa a ver os resultados, o quanto que ele consegue aproveitar daquela matéria-prima, quantas calças e quantas blusas eles conseguiram ganhar mais é, somente por mudar a metodologia, né, fazer um investimento ali que por mais que você não tenha conhecimento, mas tem muita importância, é surreal, porque a pessoa se encanta, assim, você faz sim. um bloom na cabeça dela somente por esses ganhos que inclusive a matéria-prima é a parte mais cara, né? O tecido é a parte mais cara Isso. do processo produtivo. Mas quando a gente faz uma análise de retorno de investimento, esse retorno é muito maior do que a gente imagina. Por quê? Porque eu estou falando de tempo trabalho, né? Hora trabalho. Então, o processo que levaria lá, por exemplo, o estudo de encaixe, que levaria 3 horas no Uhum. manual, Nossa. quanto tempo a gente vai fazer no Ah, sistema? não é 5 minutos, dependendo da máquina que você tem. Então, eu já estou falando aí de tempo, hora, né? Trabalho. Sim, Se eu vou falar de uma modelista, quanto tempo a gente leva para fazer uma ampliação na mão? Meu Deus do céu! sim.
Eu já nem lembro mais, você lembra? Mas, tipo, eu lembro que eu atendi uma cliente que ela fazia infanto juvenil, ela fazia do 2 ao 16, ela levava um dia e meio para fazer uma ampliação. E vamos dizer que a pessoa demore para fazer. Uma pessoa que não tem experiência, 1h30, Renato? Mais ou menos. Uma pessoa que não tem experiência, Uhum. 1h30. Apesar que quando a empresa começa a ter um padrão das medidas, das diferenças, 1h30 só se ela quiser fazer hora, né? Não tem como. É isso, mas eu tô falando assim, ó, uma pessoa que tá começando agora, né? Não, sim, Uhum. sim. Então, tem essa economia. Aí, economia de matéria-prima. Isso, o cortador, ele pode ser o melhor encaixador, né? A gente não está dizendo que ele não sabe fazer. Sim, Não é sim, isso. sim, sim, sim. É porque, assim, é uma ferramenta que ela tem uma inteligência artificial, Sim. então ela consegue ter um aproveitamento melhor. E outra, pouquíssimas empresas fazem o trabalho manual, tá? Eu vou falar que de todas as empresas que eu fiz implantação, eu conheço acho que 3 encaixadores que fazem Uhum. encaixe manual, que batem o sistema. Uhum. Só que aí leva tempo. 4 horas. Aí a gente tem que colocar na ponta do lápis matéria-prima ou tempo. O que que eu preciso? Se eu preciso gerar mais produção, Sim. E fora essa questão também das informações técnicas, o que aquele relatório que vem de aproveitamento, custo do produto, a grade encaixada, a largura para você fazer conferência e fora o controle da matéria-prima, né? Tem controle da muitos matéria-prima. confeccionistas que chegam hoje para o nosso processo com medo, receio de o que vai ser, eu estou investindo num processo novo. E aí, para tentar trazer algo mais palpável para ele, eu falo assim: qual que é o consumo hoje por peça do seu produto? Ele não sabe me dizer, Não ele não sabe. sabe falar porque ele não tem controle sobre isso. Agora, Não quando tem. você tem esse software, você tem uma pessoa capacitada para manusear esse software, você tem um relatório ali gerencial na sua mão, né? Que é importante para tomada de decisão para vários fatores. Vários fatores, inclusive para o departamento comercial. Sim. Então, por exemplo, quem trabalha com magazine, né, tem uma negociação ali que é bem apertadinha. E aí, o empresário, ele tem que olhar os números para saber, vale a pena ou eu vou pagar para trabalhar? Entende? Sim. Porque de repente o comprador tá ali espremendo, espremendo, e para tirar o pedido, ele fecha no preço. Mas se ele não Quebra. olhou o custo dele, Quebra. ele tá pagando para trabalhar. Sim. O software, não vamos nem mensurar aí a facilidade, a velocidade, mas o controle, a visão que você tem. Então, quando você está fazendo um processo manual, você está ali com um carro que vai te dar no máximo 100 por hora. Então, você vai ter que se preocupar no próximo quilômetro, a visão do próximo quilômetro ali. Quando você entra num processo com um sistema CAD, você já pegou uma turbina aí e colocou. Você não está andando de carro, você já está num jatinho. Então você tem que a sua visão já fica muito lá na frente. Sim. Porque antes de você estar gastando dinheiro com a matéria-prima, você consegue prospectar. Aí você vai entender se o custo-benefício. Então você consegue fazer. Além do controle, né? Vamos deixar aquela economia de tempo da graduação, da modelagem. Você está ali, você gerou o molde, você vai fazer a peça piloto, mas o tempo que você está gerando o molde ali, você consegue ampliar muito rápido. Sim. Eu, particularmente, já deixo já ampliado, um tamanho para cima, um tamanho para baixo. Porque depois o cliente fala, mudou, o tamanho tal é tal. Então, com alguns cliques eu já resolvo o problema. Já tenho, vamos aumentar, diminuir 5 centímetros e tal. Não tem como mensurar até. Sim, sim. Né? Só que o controle que a pessoa tem antes de gastar com a matéria-prima, Incrível. acabou. É quase uma psicografia. Sim. Você faz uma programação de compra de matéria-prima. Você vai mandar o seu corte para terceiros. Quem não tem sistema não tem controle. Então, eu imagino que vai gastar 1 metro por Você peça. imagina de doer. Eu acho. E aí você manda o tecido. O que o cortador te devolver, está devolvido e pronto, Exato. acabou. Né? Exato. Se você tem esse controle, você vai lá calcular o seu percentual de perda, de defeito, de ponta de tecido, né? Tem Um essas, plano de corte. tem essas perdas, né, Rê? Mas a gente calcula isso e manda o tecido muito assertivo. Muito Você assertivo. consegue pegar vários furos. Até o momento que eu tinha setor de corte,
Eu pegava muito fornecedor que não mandava a matéria-prima corretamente. Fácil, um plano de corte, tá? São 10 bobinas, cada bobina tem X metros. Tá, o comprimento do risco, mais a margem a tolerância para o De cortador, infesto. porque cada tecido tem uma tolerância parecida, mas diferente, né? Hoje a tecnologia do tecido favorece o confeccionista por conta de sanforizações e tudo mais, que não te dá tanta movimentação com o produto em cima na mesa de corte. Mas você calculou ali, você tem um mini risco, você valida as quantidades, não tem essa de esquecer partes. É, Sim, não sim. caiu nada embaixo da mesa. Exatamente. Então, desde que, vamos falar assim, a equipe tem um puta procedimento. Então, tá, o corte fica na mesa, o resíduo vai para o lixo, já no corte, porque tem aquele setor de corte que é uma bagunça, que o chão é sujo, fica parte do corte na mesa. Então, tá criticando, tá? Eu tô criticando, sim. Cara, porque você, Organização é tudo. a empresa tem uma obrigação com as pessoas que estão lá dentro. Sim, O pessoal que trabalha comigo, eu não tenho funcionário, eu tenho parceiro. sim, Então eu tenho responsabilidade, eu tenho que cuidar daquela equipe. Então não importa, o cortador tem responsabilidade sobre as pessoas que estão lá dentro. sim. Então você tem um controle de tecido, de pontas. Mas a gente compra por quilo. Aí o fornecedor falou que 1 quilo vai me dar 4,5 metros, 4,8 tal. Não tem problema, você infestou, comprou por quilo, você infestou, tem lá a condição de metro, pesa o resíduo, pesa o lixo, pesa o corte. E se o fornecedor falou para você que te mandou 3 toneladas, lixo é o quê? A embalagem, tarará, que tem lá, tem que estar separado. Uhum. Mas o resíduo e o corte tem que te dar as suas 3 toneladas. Se não deu, você liga para o fornecedor e fala assim, ó, o primeiro rolo deu tantas folhas, o segundo rolo deu tantas folhas, e mais uma ponta de tantos metros. Isso é um plano de corte. Isso. Tá? Então, atrás da ficha do mini risco Sim. ali, você consegue estar, que nem um brinco de boi, você tem assim todo o processo pertinente àquele rolo, o que aconteceu naquela confecção. E nós estamos falando da influência desse software para todo o processo produtivo, né? Para a cadeia, né? Tanto o processo produtivo até para a parte gerencial mesmo, de controle de Tudo. matéria-prima, precificação, enfim. Mas é também importante a gente falar sobre a falta de capacitação que o empresário deixa de investir para essa equipe. Porque o processo, ele pode até parecer o mesmo, mas ele muda. A Muda. tecnologia muda, a forma de se montar uma peça muda. O tecido tem muitas influências também no processo de costura e fechamento da peça. Então existem várias influências para que exista uma manutenção desses conhecimentos. E aí você colocar, não adianta você investir num software que vai te dar infinitas possibilidades de aproveitamento e controle, se você coloca na mão de uma pessoa que tem um conhecimento talvez mediano, né? Hoje, os alunos que chegam pra gente, eles têm conhecimento aí, tem bordadeira, tem costureiro, tem cortador que querem migrar de área ou Uhum. querem até mesmo entender um pouco melhor sobre o processo. Existem vários alunos que chegam pra gente falando assim, eu já entendo, já sei como funciona, mas eu preciso fazer uma manutenção desses conhecimentos. Então é importante que também o empresário que contrata essa mão de obra trazer um treinamento mais estruturado para esses colaboradores, porque muda o processo. E é importante que eles estejam sempre se adaptando a essas mudanças. Vocês sentem que esses alunos chegam assim também para vocês? É... O meu ponto de vista, o empresário ele tem que procurar saber fazer curso, entender do sistema, entender do processo. É, tem até imaginei um curso assim, que ele vai fazer uma modelagem manual, ele vai aprender a costurar, vai aprender a fazer uma regulagem de máquina, é, jamais para estar fazendo. Exato. Isso. Né? Para entender, acho que Porque é o primeiro aluno que é, tem que ter no curso é o é o empresário. empresário. Eu já tive alguns treinamentos que eu tive em alguns empresários lá exatamente por conta disso. Não, porque eu perdi 4.000 peças, porque eu perdi 3.000 peças, porque o penúltimo, né? O penúltimo tinha um coreano. Eu falei, e aí, seu Paulo, quantos cortes? 5 cortes, porque eu sabia que eram 7 cortes. 5 cortes, ele fazia assim.
chorando, 7 cortes. Eu falei, não, mas são 5 cortes, seu Paulo. Não, 7 cortes. Então, aí o outro perdeu para uniformes 4.000 peças num corte, mais 7.000 peças no outro corte, que aí vai acabar virando uma outra coisa. E o ruim é que vem esses problemas, esses erros no corte, e mesmo assim começa uma batata quente, joga para um, joga para outro, e o empresário ele não tem esse tato de falar assim, não, beleza, eu preciso entender o processo para eu ter um controle mais efetivo. O empresário, mas primeiro a gente está num país assim que é bem difícil ser empresário, concordo, tá? Mas independente da dificuldade, você vai ter que se virar. Não importa se a batata quente, mais ou menos, não Com quais importa recursos você tiver. você vai ter que se virar. Então, você tem que tirar um tempo para começar a entender daquilo que você está fazendo. Porque o prejuízo é seu, né? Sempre vai ser. Sempre vai ser. O prejuízo é seu. Então, é a mesma coisa. Eu já fiz o comentário. Eu contratei lá uma construtora e achei que o negócio ia dar certo. Era só trabalhar e pagar a construtora, né? Então, eu tive que demolir mais de 200 metros quadrados. Então, não é diferente de qualquer segmento. Eu entendi que não é diferente de qualquer segmento. Eu contratei um pessoal de software, eu gastei um valor X, eu gastei na Impacta lá, estou fazendo até propaganda, depois eu quero Sem citar, a gente não pode, não tem patrocínios ainda. Lembra que você me deve essa. Eu gastei 16 mil de treinamento na Impacta, fiz programação, eu fiz segurança de rede, eu fiz vários cursos para começar a entender daquilo que eu ia cobrar do cara. Do que você ia pedir. Então, esse não é o perfil do nosso empresário. Então, nós temos assim, tem pouquíssimos que são esse perfil, que ele vem de um chão de fábrica, encontrou oportunidade, ele montou a empresa dele, e aí esse empresário, ele é técnico, ele fica bem preso na produção, e ele precisa montar uma equipe comercial. Ponto. Tá? E aí nós temos o empresário que ele é o investidor e ele não entende nada do processo produtivo e aí ele fica na mão dos prestadores de serviço. Totalmente. Totalmente. Então, realmente, ele entender do processo, como você falou, não para executar, mas para saber pedir, esse processo é primordial. Eu vou atender uma empresa, já está agendado aí o atendimento para janeiro, e eu achei bem legal, porque o empresário me ligou hoje de manhã e falou, Marcela, posso assistir a capacitação junto com eles para entender o que o sistema oferece? Incrível. Gente, eu achei incrível. O máximo. Sim. Porque normalmente o empresário não quer participar disso. Né? Tô pagando, a ideia é essa, tô pagando. Só que aí ele não sabe pedir. Exato. Né? E se o profissional falar, olha, não faz, o que acontece? Exato. Não ontem mesmo, no escritório, a equipe tava indo para lá, indo para cá com uma cliente, tinha um caso que não estava trazendo solução e estava em conversa com um modelista, que foi um outro modelista que executou, a gente estava fazendo o processo ali de encaixe, risco. Aí volta para não sei quem, volta para não sei quem. Eu falei, deixa eu tentar entender o que está acontecendo para não... Esse processo tá levando muito tempo para finalizar. E aí eu fui conversar com a cliente não entendia sobre o processo. E aí ela estava conversando com quem ajudava ela na gestão de marca dela. E aí o molde era um vestido Três Marias e não cabia na largura do tecido dela. Então qual que é a solução que a gente ia trazer para aquilo? Então fulano falava, muda o fio. Ciclano falava, coloca uma emenda nas laterais. E ela ficou ali e falou assim, o que vocês falarem tá decidido. Olha que perigo. Exato. Nossa. Aí eu cheguei pra conversar com ela, ela ficou irredutível. Eu fiquei 30 minutos ali no processo terapêutico com ela pra falar assim, não, só um minutinho. É importante que você entenda sobre o processo produtivo e quais são os impactos que qualquer mudança que você for fazer ali vai gerar pra você. Porque depois que vem toda a produção costurada de uma maneira, não adianta você falar assim, não gostei, não ficou legal, meu cliente não vai gostar. Eu vou ter devolução daquela produção. Então, o seu entendimento tem que ser ali. E é neste processo, nessa dor, nesse ruído que você tem que parar e falar, não, só um minutinho. Deixa eu tentar entender. Não entendi. Você pode falar 10 vezes que não entendeu. Mas você precisa, se for necessário a 11ª para você entender e falar assim, beleza, eu vou fazer essa estratégia porque eu sei quais serão os impactos dessa decisão. Aí, beleza. Mas falar assim, não. Pode deixar, não. O que vocês fizerem aí tá tudo certo. Esse é um risco. E muitos empresários adoram correr esse risco. E mesmo porque, como prestador de serviço, nós não conhecemos o público-alvo dele, né?
Então, dependendo do público, ele não vai aceitar, às vezes, uma emenda. É que ele quer uma psicografia. Você é um profissional, né? Eu falo, pô, quem era bom nesse trem aí era o Chico Xavier. Então, o cara já morreu. Até onde eu saiba, ele já morreu. Você faz uma sessão e chama o cara. Não dá, você tem que entender os riscos da sua decisão. É que Isso. as pessoas veem os profissionais, veem a gente lá no processo que a gente faz. Tipo assim, mas se você é o profissional, então deixa na sua mão. O problema é que as pessoas não querem, os empresários, eles querem ganhar dinheiro. Tá certo. Eu também Mas quero. não, mas e a responsabilidade? Você tem que fazer o que você tem que fazer, Sim. não o que você quer fazer. E aí, voltando aí nessa questão da capacitação, né, Marcelo? Às vezes eu ouço assim do empresário, tá, eu vou investir e se ele for embora e me deixar na mão? Mas, Vai gente, com Deus. boa sorte, né? Sucesso. Uhum. Não é mais perigoso você ter uma pessoa não capacitada dentro da sua empresa? Exato, os riscos são Afunda, maiores. afunda. São maiores, né? Uma sugestão que eu faço para os empresários, ó, eu vou fazer um investimento de capacitação poxa, será que essa pessoa vai ficar comigo? Porque também eu já vi assim, que aí eu até fiquei com dó do cara, mas eu não podia fazer nada. A pessoa terminou o treinamento hoje, na semana seguinte ele pediu a conta. Pô, aí é muita sacanagem Sim, também, sim. né? Quer dizer, a pessoa estava ali só porque ela queria aquela capacitação. Sim. Então, por que não o empresário propor, olha, fulano, Dona Maria, seu João, quer fazer o curso? Quero. Ó, mas a gente vai fazer um contratinho aqui que você tem que ficar pelo menos 1 ano comigo, ok? Não, ok, porque se a pessoa tá ali que ela quer desenvolver, para ela não tem problema nenhum. Ela não pensa em tirar proveito da situação e ir embora. Sim, Ela sim. pensa em crescer junto com a Sim, empresa. sim. Então, para ela tudo bem. Agora, se o cara falar não, é porque esse cara já queria ir embora. Sim. Esse cara já queria pegar o curso e ir embora. Então, não investe. Mas é uma solução, gente. Para quem tem essa dor, eu vou investir, a pessoa vai me deixar na mão depois. Não, em 1 ano essa pessoa se Mas eu paga. vou falar para você que eu prefiro investir, que ele vai com Deus, mas ele tem que estar dentro do meu procedimento. Sim, mas Renato, a pessoa que quer estar junto com a empresa, que ela é parceira da empresa, para ela esse contrato não significa nada, porque ela vai continuar ali. Então, Ela está ali. a ideia é que o empresário, ele tem que começar a se capacitar para poder entender o que está pagando e saber como cobrar aquilo que ele está pagando. Isso. Né? Então, eu tenho uma visão assim, vou me repetir, eu já falei um pouquinho aqui atrás, daquela situação de ter um curso, fazer um pacote completo do empresário, manusear todo o processo, tá? Para poder começar a entender, para poder tá cobrando. Então, por exemplo, situações que aconteceram dentro da sala de aula, mas o meu terceirizado, ou a minha modelista, ou o meu operador falou que estava ampliado, me mostrou o trem todo colorido. Eu falei, mostrou colorido, olha para cá. Agora vai lá em ferramentas, ampliação, clica em qualquer ponto aí. 0 em X, 0 em Y é o quê? Né? É 0. Você entendeu? Aí ele falou, filha da mãe. Aí colocou um adjetivo a mais no filho da mãe, né? Porque a gente não pode estar gravando. Meu filho falou que eu não posso falar besteira aqui. Eu já tive um problema muito sério numa empresa que eu cheguei lá e todo o corte foi cortado numa única medida, né? Tinha 36, 38, 40, 42, 44, mas todos estavam na mesma medida. E aí o rapaz falou, foi o sistema. Porque sempre é o sistema, não é o operador, né? O sistema não faz nada, Mas tá gente. colorido. Tá colorido, né? Ele não chegou a falar que tava colorido. Sabe o que ele fez? Porque depois ele mostrou um arquivo bonitinho. Só que aí ele não sabia que no sistema Tinha de data e hora. encaixe me dá todo o endereço de onde eu trouxe aquela modelagem. E aí eu encontrei a modelagem que não estava ampliada, tinha grade, mas não estava ampliada, e encontrei a modelagem que ele estava usando para mostrar para o patrão dele que ele ampliou, que foi o sistema que errou. Então, quer dizer, se o empresário não sabe disso, nesse caso, o que ele fez? Me contratou para ir lá dar uma ajuda, para entender o que aconteceu, o que o software fez. Mas
Se Não, que o tivesse software feito... não tem, o software não faz nada. mas na cabeça do o operador disse que foi o software. Não. O software que fez errado. Ah, olha uma situação. Eu tive uma situação, eu tô fazendo uma instalação, estou fazendo um apontamento, aí eu escutei na parte de prestação de serviço, a gente presta serviço. Aí chegou um lá que encontrou, tipo assim, o melhor caminho do mundo, o melhor dos mundos. E eu tô lá, não, porque eu descobri uma ferramenta que amplia automático. Ai, que medo. Aí eu parei. Já Gelou? gela a espinha. Gelou? Aí eu parei, eu falei, sério, cara, você não quer mostrar, você é louco como eu vou mostrar essa ferramenta para você? Isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro, que não sei o que, tarará. Aí ele foi. E a gente só ia plotar para ele. Aí eu virei pro parceiro naquele momento, eu falei, ó, cidadão, presta muita atenção no que eu vou te falar. Todo o serviço desse cara aqui você breca, tá? E quando você abrir a tela, abre um N10 que eu vou abrir a tela com você e a gente vai filtrar esse cara, né? Então, ele não ampliava, ele encontrou uma ferramenta de agrupar. Que medo! E aí vai ficar tudo na mesma medida. E aí ele mostra que dá uma falsa sensação de que ele decalou, né? Porque ele agrupou. E não queria me falar da Deslocou, ferramenta, né? Então aí, lógico, que quando ele falou a merda ali, o senso aranha aqui Já pita. quase queimou a lâmpada do vermelho aqui. Agora, aproveitando o seu gancho de ampliação, a gente vê muito no mercado a situação. A modelista é muito boa, ela é ótima no que ela faz, mas ela não sabe ampliar. Tem muita Tem gente que tem muito, medo. tem muito muito, normal. muito. Eu já peguei empresa que eu cheguei lá, empresa que fazia, era uma PL que fazia para grandes marcas, e eu perguntei, tá, cadê sua tabela de medida? Porque na época era a transição manual para digital. Não, eu uso aqui, ó, 2 dedos. Meu Deus do céu. Uma delícia que cobra em dedo. Meu Você fala coração. Assim, são os quais dedos? Os Meus ou seus? Perfeito. Tem um Exatamente. cliente lá Né? que se for medir o dedo dele, ferrou, cara. É um bate-estaca. E aí, mediante isso, né, esse é um mercado que a gente atende, que ele é muito carente, né? As pessoas não sabem fazer leitura de tabela de medida, distribuição proporcional para que isso seja uniforme. E essa é uma capacitação que a gente oferece, né? Sim. Dá uma dor, assim. Até nós, como prestadores de serviço, a gente tem contato não só com esses empresários que fazem a gestão dessas marcas, mas também de outros prestadores de serviço que vêm para pedir algum suporte pra gente, ou eu faço todo o material, mas eu não tenho plotter, eu quero plotar com você. Acontece muito. E eu lembro um dia desses, veio um modelista que já tem um escritório já há algum tempo, só que ele não tem plotter, ele veio plotar com a gente e ele falou, só para eu entender uma coisa, qual que é o investimento que seu cliente tem pro estudo de encaixe? Aí eu falei, nosso investimento, ele falou, vixi, eu cobro 10 vezes mais. Falei, que legal, não, bacana. Ele falou assim, eu consigo proporcionar pro meu cliente 98% de aproveitamento. O que ele tá fazendo, lençol? Não, eu falei, sério, nossa. Acho que talvez nem lençol, Não, hein? fronha, né? Falei, sério, que legal. Mas assim, como que você faz? Ele falou, é que vocês trabalham com as ferramentas X e eu faço algumas coisinhas aqui. Não, aí eu não entendi. Qual ferramenta que você utiliza? Não, melhor do que isso, eu vou te mostrar o meu mini risco. Ele mostrou, eram simplesmente 10 tamanhos de calça jeans que ele tirou da angulação e a angulação fazia assim, ó. Tenha Ou piedade. seja, Então, e exato. mesmo assim não dá 90%, porque eu vou te explicar uma situação. Percentual é uma área disponível menos a área ocupada. Sim. Para que você tenha 90 e quantos por cento? 98. Ah, ele criou um monte de 98%. quadradinho. O nome dele é Deus, né? Ele Deus, sobrepôs. ó. Não, então, sobreposição, ele é relativo à área. Então, ele te dá, é como se você tivesse os buracos ali ocupados. Mas ele não está ocupado, você tem uma sobreposição. Não, e a dor, assim, pra quem conhece a parte técnica, sabe o defeito Que vai dar. que vai dar numa calça que você tira do fio certo. Não pensa, Eu já vi várias calças que a costura começa a vir pra cá, Torcer. torcer. Vamos pensar que vamos entrar numa condição boçal, tá? Vamos fingir que não vai torcer. Tá, vamos entrar no método que não vai torcer. Nárnia. Então, boçal. Tá? Sem critérios. Aí depois a gente- Análise sem critérios. Depois a gente vira bípede de novo, começa a andar de 2 patas, porque, cara, Calma, segura, é segura. absurdo esse lance. Não, porque tem empresa que. Qual o percentual? Cara, você tem que entender que o seu consumo por peça é tanto. Cuidado com esse lance de percentual. Você aí. Não importa onde você estiver.
Cuidado com esse lance percentual. Tá? Porque tem um Não pessoal existe isso. que você, o modelo, se o modelo tem lapela, bolso, partes pequenas, vai te dar uma ocupação melhor dessa área disponível. Por consequência, você vai ter 92, 96, 95, Uhum. 90%. Ah, mas a partir de 80% é um bom encaixe. Mentira. Depende Tá? do Depende do modelo. Tem modelo que 70% Não, já tem é modelo que 45% é um puta do encaixe. Quando a gente fala da área de biquínis, por exemplo, engana, você olha ali o mapa, parece que tá tudo bem encaixadinho, mas são 60%. tantos É, tem muito buraco. muitos É. buraquinhos, Uhum. que Né? o percentual, E então, sem falar que você ainda tem que deixar a distância quando você trata porque o meu biquíni, tecido porque escorrega, porque tem você tudo tem que isso. soldar antes de estar cortando, você tem todo um procedimento. Aí chega o milagroso Abençoado. aí. Não, é até abençoado, não. Abençoado, abençoado. Ah, tá. Chegou abençoado. Chegou abençoado, 90%. Cara, Não. isso não existe. 98% nem lençol. Não, E eu vou te falar que... A sobreposição vai te dar esse número, tá? Sim. Por quê? Porque ele está calculando que aquela peça está na área disponível, mas não Sim. está na área disponível, ele está numa sobreposição. Sim. E é uma propagação de desinformação surreal, que aí isso começa a se tornar a verdade daquela pessoa. Sim. Começa a trazer defeito, começa a trazer problema, prejuízo, e a pessoa não consegue ter um tato ali para entender onde que tá o problema dessa produção. E o problema é que às vezes essa pessoa até ela é boa de conversa e aí outras pessoas acabam Exato. Acreditando. Nossa, E aí, Isso. como que a gente judiação. consegue proporcionar isso como empresários, como gestores? Buscando informação técnica, Capacitação. buscando capacitação. Capacitação. E é difícil porque o estudo aqui talvez seja uma questão até cultural, que a pessoa ela conheceu uma parcela daquela informação e ela já torna aquilo como uma verdade absoluta para ela e ela já consegue desenrolar. Eu até entendo que para alguns empresários, quando estão iniciando, às vezes ele não tem até nem muito investimento para iniciar ali seu processo, você vai com o que tem. Mas a partir do momento que a empresa vai crescendo, você tem a obrigação de buscar informação técnica. De Hoje entender. você pega empresários que tem mais de 5 lojas aí, então imagina o quanto que ele corta para ter 5 lojas aí espalhado por São Paulo até outros estados. E você vê a desinformação, ou a Total. falta da informação ali. Total. Você fala assim, ó, um empresário grande, né, médio, grande ali, tem uma escala enorme ali para confecção, porque se ela confeccionar, para mim, já 2.000 peças por semana já é um impacto forte. E aí você faz o quê? Você não tem um mínimo de análise técnica para você fazer uma leitura do mini risco ou poder cobrar os operadores que estão ali trabalhando com você na parceria da sua marca. E é Sim. difícil, precisa disso. E nosso processo é muito de mentoria para esses clientes, porque quando chega essas dores pra gente, tinha problema na produção, primeiro erro vai cair no modelista. O modelista jogou Vai chiclete cair na no cruz. modelista. E aí o modelista tem que entender praticamente todo o processo produtivo para fazer uma leitura. Me dá suas informações. O que aconteceu na sua produção e fazer toda a cadeia produtiva para entender aonde que está o problema. E é uma cadeia grande, né? Ela é extremamente extensa. Então, você ir passo a passo, de trás para frente, para entender o que houve, é trabalhoso. A situação mas tem que ter esse cuidado de ir para frente, ir para trás, para poder identificar realmente onde está o problema. É um problema fácil e que acontece assim, mas de uma forma absurda. Tá? Você fez a modelagem, aí mandou pilotar. A piloteira mudou, fez um ajustezinho que ficou legal, tá? E não mas avisou. não avisou. Não avisou. Aí Que mudou o dor, que fio, dor, que dor. aí mudou, tirou 2 centímetros, aí dos 2 centímetros a empresa falou, me tira 4 centímetros, só que você tirou 4 centímetros, mas só que não era 4 centímetros, era 6 centímetros. Mas era para aumentar não sei o que, para diminuir não sei o que e tal. Mas qual que é a dica? Não ajuda. Muito ajuda aquele que não atrapalha. Pô, acabou. Você vai montar, primeiro, você vai confeccionar, você é confeccionista, tem que fazer a peça piloto. Ai, Aí eu tenho um tecidinho aqui, mais ou menos, mas ele é parecido. parecido. Parecido, Aparecido é o nome do meu pai. Parecido não Precisa existe. mesmo pilotar? Eu já trabalho com essa modelista há muitos anos. Cara. Então, você pilota o trem com o tecido que você pretende produzir. Tá? Pilotou, chegou a piloto, pega o molde, põe a peça do avesso, põe em cima.
né? Porque senão é abençoado, né? Abençoado, Abençoado, então tá. abençoado. Se não abençoada, foi te ajudar, você entendeu? Ela tinha que ter ajudado a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, menos você. Mas ela Uma foi te coisa que eu ajudar. sempre falo assim, né? A questão da modelista e o piloteiro ou a piloteira é um trabalho em parceria, que tem que estar Uhum. muito alinhado, né? E eu sei que muitas empresas não têm a possibilidade de colocar o É que piloteiro essa interno, terceirização aumentou o risco de uma forma vertiginosamente, pô. mas faz toda a diferença do mundo você ter uma piloteira ao lado, Não né? Tem uma faz. empresa que eu atendo que eu tenho uma piloteira lá que nossa, minha parceira, Doris. Inclusive um beijo. Beijo, Doris, I love you. Minha parceira, a gente se comunica, a gente troca ideias sobre acabamento, mas isso daqui não encaixou. Então tá, peraí, vamos ver, realmente não encaixou ou a montagem está diferente do que eu planejei? Exato. Porque também eu não sou dona da verdade, né? Não é? Ela tem muito mais experiência do que eu ali na máquina. Então por que não? Entender o olhar dela. Mas se a gente mudar isso aqui, fica mais fácil na produção e o acabamento fica bonito tanto quanto. Uhum. Acabou. Poxa, vamos lá. E ela estar ali do meu lado faz toda a diferença. Porque na hora, se tem alguma coisa que não está encaixando, eu já pego o molde ali e já olho. Ah, realmente, come bola. Né? Porque ninguém sabe tudo, Não é? ninguém acerta E as tudo o coisas tempo todo. acontecem, né? Come bola. Vamos lá, vamos arrumar aqui. É isso que serve a piloto. Para isso que serve o piloto. Então, na hora ali, sentadinha do lado dela, a gente já analisa, já pensa no que vai fazer e eu já ajusto no molde. Não tem essa do depois, porque essa história do fast fashion é tudo muito rápido. Eu tenho uma situação pro depois, viu, Mar? E se eu não faço rápido, meu vizinho faz. Exato. Né? Ali no Bom Retiro, no Brás, né? O concorrente tá ali, ó, parede com parede. Ixi. Então, se eu não entrego, meu vizinho entrega. Com essa história do fast fashion, a gente tem que correr. E aí eu não tenho tempo do depois. Qual que é a sua solução para o depois? Depois é arte do cão e aqui não é inferno. Senhor. E Eu acho é a mãe dos erros. mas Não. não se acha. Se você acha, tá Imagina errado já. um corte. Vamos falar de um corte pequenininho? 300 peças? Sim. Tá? Então, um corte pequenininho, 300 peças. Errou lá porque a piloteira não avisou o ajuste que fez. Não é pecado a piloteira, ou piloteiro, né? Porque hoje nós temos muitos piloteiros. Sim. Fazer o ajuste para encaixar. O pecado é não comunicar, né? Essa Exatamente. comunicação. Tem, Então eu isso é sempre falo, importante. tirou um pedacinho porque ia ficar mais fácil, porque ia melhorar o acabamento, não tem problema. Corta o pedacinho, manda Grampeia. um bilhetinho, gruda lá na ficha técnica, manda o bilhetinho, o que foi feito, porque aí nós modelistas vamos entender e vamos fazer esse ajuste, se realmente for necessário. Sim. Porque estragar um corte de 300 peças, se a gente falar só de mão de obra, o prejuízo já é bem grande, mas não é só esse prejuízo. Sim. Eu sempre falo que estragar um corte, ele traz um desgaste emocional para toda a empresa. Sim. Desde a gestão até a modelista, a piloteira, cortador, porque na verdade todo mundo se sente um pouco culpado. Então é um desgaste emocional. Aí eu vou fazer cálculo de mão de obra, né? Vou fazer cálculo de matéria-prima, e aí muita gente esquece de calcular o lucro que entraria daquele produto. Sim. Então esse lucro não vai entrar. E aí nós estamos falando do quê? De uma expertise que quem precisa também ter, né, como nós falamos várias vezes aqui, é o confeccionista, porque quem faz a comunicação entre todos os setores. Você tem fácil acesso a essa piloteira, mas muitos modelos que nós, enquanto desenvolvedores, a gente não tem contato com a piloteira e nem com a peça piloto. Às vezes o cliente só passa informação, a peça está aprovada, vamos dar sequência no plano de corte. Então, dito isso, é extremamente importante que este empresário, esse gestor, né, seja lá quem for que está fazendo aí a comunicação entre todos os setores, ele entenda como que funciona o processo produtivo e, de fato, queira se interessar pelo que está acontecendo para entender qual é o mecanismo, não o que ele precisa fazer. E é por isso que nós estamos com um apoiador, que é o Instituto Renato Costa,
que é idealizado pelo Renato Costa, que vai trazer uma gama de informações e conteúdos para vocês que querem entender mais sobre o processo produtivo, querem entender mais sobre gestão de marca, e nós estamos com várias assessorias aí, a Marcela também está trazendo várias assessorias para gente, mentorias, para que a gente consiga lidar cada vez mais com essas dores, mas de uma maneira a tratar, zelar e evitar que aconteçam esses riscos, né? Então, a gente está com um tempo escasso aí, mas eu vou deixar a última palavra para eles sobre a importância aí desse processo, e também, se eles quiserem divulgar também o trabalho deles, aí a nossa mentoria também está o campo aberto. Não, e vamos falar um pouquinho do início do processo? Aquela comunicação da estilista. Então, só para a gente validar, em breve teremos informações sobre um processo aí de comunicação assertiva entre os estilistas e os modelistas para a gente diminuir o retrabalho. É isso aí. E na ViaCAD também a gente tem trabalhado em parceria com a Marcela também, que é nossa professora de modelagem computadorizada no Audaces, operador de CAD, e a gente está cada vez mais trazendo conteúdos aí e treinamentos para que esses empresários e as pessoas também que trabalham na marca, lá como os cortadores, né, os estilistas, que tenham cada vez mais informação técnica e capacidade de análise do processo produtivo Isso. para que a gente evite esses problemas. E a Tá? pessoa que tem dúvida, o mercado está pedindo desesperadamente esse profissional. Falta mão de Capacitado, obra. né? Capacitado. Capacitado. Exato. Não que acha que está apto, tem que estar apto. Exato. É. Então, se você ficou até aqui com a gente, muito obrigado. Eu tenho certeza que se você confiar no nosso trabalho, que seguir a gente nas redes sociais, você vai ver muito conteúdo de valor, muitas informações técnicas, análise, até fazer um network aí com as pessoas que passam pela ViaCAD e pelos nossos projetos aí. Então, muito obrigado por você ter vindo até aqui e um abraço para você. Até a próxima. Forte abraço. Obrigada, sucesso.